Fala pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre miasmas, né? Esse tema tão complexo. Já peço aí para quem puder compartilhar a live com os seus contatos aqui do Instagram, tá? Que ajuda bastante, beleza? Então hoje, como eu avisei mais cedo, né? Nós vamos falar sobre miasmas, né? Nós vamos falar sobre esse tema que realmente é um dos temas mais complexos dentro da homeopatia. É um dos temas mais difíceis de se abordar, né? Então é muito complicado porque cada um entende uma coisa, cada um enxerga de um jeito. Existem vários autores que expõem esse tema de formas diferentes, tá? Então tudo isso é bem complicado, né? É um tema realmente difícil porque é por conta dessas peculiaridades, né? Então, e muita gente também deixa para lá, né? É um tema complicado também porque muita gente somente não se importa com essa questão e acaba não estudando e acaba não lembrando dela para sua prática, né, homeopática. Então é um tema que muitas vezes a gente encontra vários homeopatas que não sabem, nunca ouviram falar ou ouviram falar, mas aquilo passou e, né, foi uma coisa que bateu e foi embora. Então isso é muito comum de acontecer, né? Mas é um tema de profunda importância, né? Quando a gente estuda em Hahnemann, né, a questão dos miasmas, já no início do livro, né, onde ele expõe a teoria miasmática, que é o Doenças Crônicas, ele expõe a necessidade, né, uma grande necessidade da descoberta da questão miasmática por parte dele, né, de como que a questão miasmática, por ele sendo estudada há realmente, acho que 11 anos, 11 anos de estudo para ele publicar então o Doenças Crônicas, né, que é o livro sobre os miasmas. Ele coloca realmente uma grande importância nessa questão, e não só isso, ele também coloca uma grande preocupação em relação à questão dos miasmas. Uma preocupação que é a seguinte: olha, provavelmente as pessoas que virão, os homeopatas que virão, os meus alunos e os futuros homeopatas, eles provavelmente não vão conseguir entender, não vão conseguir dar um certo valor para essa questão. Então, Hahnemann já meio que previa o que iria acontecer com a questão miasmática, com essa preocupação, ou seja, uma preocupação de que isso não fosse levado em consideração, né? Que é o que acontece muito hoje em dia, que é o que vem sempre acontecendo, por uma falta de conhecimento, por uma falta de, muitas vezes, a gente não enxergar a real necessidade dos miasmas, como Hahnemann enxergou, né?
E isso mostra muito para a gente da característica do Dr. Hahnemann, né? A gente via que ele estava conseguindo bons resultados com os métodos que ele já tinha desenvolvido na homeopatia, né? Com o modo homeopático de tratar. Contudo, mesmo assim, ele não se deixa levar com esses breves resultados, resultados bons. Ele não se deixa levar por isso. E mesmo assim ele fala, não, esses resultados não estão adequados, porque os doentes estão voltando depois de um certo tempo a ter as doenças novamente. Né? Então, existe alguma coisa aí que eu não estou vendo, existe alguma coisa aí que eu não estou conseguindo identificar e que faz com que os doentes passem bem durante um certo tempo com o remédio homeopático adequadamente indicado, só que depois de um certo tempo ele volte a ter novamente aquela doença, volte novamente a ter o mesmo problema. Então existe algo que eu não estou vendo, existe algo que eu estou deixando de lado. Para a gente ver o quanto o Hahnemann tinha, né, essa preocupação com de fato a cura verdadeira das doenças, né, dos processos patológicos. Então, ele desenvolve, né, durante 11 anos a teoria miasmática e expõe essas preocupações no seu livro também, nos seus escritos, que é o que exatamente aconteceu hoje em dia. Então a gente dá pouca importância, a gente não estuda seriamente a questão dos miasmas, a gente não consegue compreendê-los de modo adequado e a gente não consegue aplicá-los na nossa prática de modo adequado, né? Muitas vezes a gente não faz nem ideia de como aplicar a questão miasmática. Então, essa live, ela vem, né, como eu já fiz outras lives falando desse tema dos miasmas, tem até algumas lives bem antigas que eu já fiz falando desse tema dos miasmas, né, que está até no YouTube, para quem quiser, para quem tiver interesse, tá? Essa então eu vou meio que fazer um resumão, né, não vou aprofundar nada, mas fazer um resumão dessa questão miasmática. Então, se a gente pega, né, em Hahnemann, os miasmas em Hahnemann eles já são uma coisa muito característica e a gente percebe, né, quando a gente estuda o Doenças Crônicas, que é o livro que o Hahnemann expôs toda essa questão miasmática, a gente percebe que no Doenças Crônicas ele dá uma importância muito grande para a questão dos miasmas. Ele fala que sem aquilo não é possível de fato curar as doenças crônicas e então ele faz todo como se fosse que um apanhado de sintomas, um apanhado de testemunhos de outros médicos para trazer para a gente o que ele pensa sobre o miasma, para trazer para a gente o que ele pensa sobre a saúde humana, né? Não é só exatamente os miasmas, mas é o homem como um todo, tá? E quando a gente estuda Doenças Crônicas, né, o livro dele, aquilo abre a nossa cabeça de uma forma muito grande, só que abre de uma forma que parece que a gente não entende exatamente o que ele está querendo dizer, né? E a gente não sabe exatamente como que eu vou utilizar aquilo, né? Então não é que é muito complicado, mas requer muito tempo de meditação em cima daqueles escritos, em cima desse estudo do Dr. Hahnemann. E a gente percebe, né, logo de cara, que os miasmas, como o Hahnemann expõe no Doenças Crônicas, são uma coisa meio que parece que ele está falando de um tipo de infecção, né? O Dr. Hahnemann ele fala como se fosse de algo que está impregnado, né, na humanidade, de algo que está impregnado no ser humano, de algo que infectou o ser humano. Então, quando a gente
vê o Hahnemann expondo a teoria miasmática, a primeira noção que a gente tem, aparente, é disso. É uma noção de que parece que existe uma infecção, uma coisa que adentra o ser humano e não sai mais e faz ele mudar e realmente expor sintomas de tais modos, tá? De um modo específico. Tá? Então ele fala que a psora ela vem da sarna, né? Ela veio antes da lepra, depois da sarna, mas então ele expõe que os 3 miasmas eles nascem de processos patológicos. Tá? Então ele nasce, a sarna traria então para o ser humano, faria com que o ser humano desenvolvesse a psora, que ele vai chamar da mãe de todas as doenças, que é a que vai possibilitar que os outros miasmas existem. Vai possibilitar que exista sífilis e psicose. Tá? No caso da sífilis, a doença que ele traz, que engendraria, né, que traria esse miasma para nós, seria a doença sífilis. Né? Então, a doença sífilis traria para o ser humano o desenvolvimento do miasma sifilítico, tá? Com as suas características e tudo mais. E a gonorreia traria para o ser humano o miasma crônico, né? É meio que uma redundância, mas o miasma psicótico. Tá? Então, quando a gente observa, né, o Hahnemann falando, é como se eu fosse infectado, eu desenvolvesse um processo patológico que traria consigo um miasma, que traria consigo uma coisa que me infectaria, e eu então, a partir daquele momento, desenvolveria sintomas mediante essa coisa que é o miasma. Então, mediante o modo reativo desse processo, dessa coisa miasmática, tá? Dessa infecção miasmática. Tá? Então, quando a gente estuda o Hahnemann, a noção a priori meio que parece isso, meio que parece que a gente sofreu uma infecção e a partir daquele momento a gente passa a desenvolver aquelas doenças próprias daquele miasma. Tá? Não só aquelas doenças, mas aqueles sintomas. Tá? Então, os sintomas psóricos, os sintomas sifilíticos, os sintomas psicóticos. E isso é uma coisa geral, né? Tanto de todas as áreas do corpo, mental, emocional e físico. Tá? E é muito interessante a gente ver como o Hahnemann foca, né? Como ele foca nos processos patológicos. Então ele fala, olha, a sarna ela desenvolve a psora. Né? E aí tem a sífilis e a gonorreia. E se a gente estuda esses processos patológicos, como é o caso que ele fez também, né? A gente vai observar que eles são processos patológicos, né? Que têm um modo diferente um do outro de reação, de se expor no corpo, de atuar no organismo. Tá? A sífilis ela atua gerando uma úlcera, né? Que é o que a gente chama de cancro. A gonorreia, que desenvolve a psicose, ela atua gerando um crescimento anormal de células, né? Que é o que a gente reconhece lá na gonorreia como a crista de galo. Né? E no caso da sarna, a gente tem a coceira, a gente tem a inflamação. E isso tudo, então, o Hahnemann traz para cada miasma. Então, essas são características primordiais, básicas, de cada processo miasmático. Tá certo? Bem, tá, mas e aí? Né? O que eu faço com isso? Por aí, a gente já percebe que a gente já tira uma dúvida, né? A gente já fica com uma dúvida, né? Olha, mas o Hahnemann está falando de algo realmente que existe no mundo,
que realmente infecta o nosso corpo e aí transforma o nosso corpo e tudo mais, ou ele está classificando processos que são próprios do ser humano. Então aí já vem essa dúvida. E é isso que já faz com que a gente não tenha profundidade nesse tema. Certo? É isso que já faz com que a gente já fique meio receoso com esse tema, porque a gente não está entendendo muito bem. Olha, existe um bicho que realmente infectou a gente e transformou o nosso modo de produzir os sintomas, ou faz com que a gente passe a produzir sintomas? Ou então o Hahnemann está criando uma teoria para descrever algo no ser humano? É uma teoria descritiva, tá certo? E aí? Né? E aí quando a gente passa o tempo, né, e a gente encontra lá a gente encontra muitos trabalhos, muitos autores franceses, a gente estuda os autores franceses e a gente vê que eles, de certo modo, parecem que seguem um pouco essa coisa, esse modelo do Hahnemann, parece que existe algo que infecta e faz o corpo passar a produzir aquele estilo de sintoma, né? Então, o Max Tetô, né, no livro dele, As Diáteses Homeopáticas, ele vai falar desse ponto. Ele fala, olha, existem muitas coisas que podem desenvolver os miasmas. Existem muitas coisas que são produtora dos miasmas. E ele dá uma definição de miasma bem interessante, que é uma definição a seguinte: o miasma é um processo reativo, é um processo reativo específico, tá? Então a psora, ela tem um jeito de se expressar. Os sintomas psóricos, eles têm uma reatividade, um modo reativo específico, que é dele, tá? A psicose, ela tem um modo reativo específico. A sífilis, ela tem um modo reativo específico. Ela tem cada miasma tem o seu jeito específico de fazer surgir cada sintoma, tá? Então, isso é muito interessante, porque a gente começa já a ter uma visão dos miasmas meio mais, um tanto mais quanto prática, de olhar realmente para o sintoma e tentar desvendar qual que é a base desse sintoma. É um sintoma sifilítico, psórico, psicótico, tá? Mas a gente percebe que os franceses, eles meio que mantiveram essa coisa meio hahnemanniana de, olha, parece que algo engendra, parece que algo dá o pontapé, parece que algo aperta o liga, né, desse miasma no corpo, tá? Então parece que é algo externo e que quando engendrado em nós, passa a ser algo interno do nosso corpo, tá? Parece isso, tá certo? Então, essa questão dos miasmas nos franceses tem esse ar semelhante ao Hahnemann, tá? Então eles falam da questão da... Eu não sei se eu posso falar a palavra aqui, né? Mas então eu vou fazer um gesto para vocês entenderem, né? Da questão da picadinha, né? E a picadinha, ela então seria um fator que engendraria, né? Um fator que produziria o miasma psicótico no organismo, né? Outras coisas, por exemplo, o alcoolismo seria algo que engendraria o miasma sifilítico no organismo, tá? E por aí vai. Então, várias coisas, os franceses, eles meio que abrangem, né? Eles saem do terreno daquelas 3 doenças que o Hahnemann coloca e eles abrangem mais. Ele fala, olha, existem outros processos que interferem e fazem nós
e nos contaminam com os miasmas. Tá? Contudo, nós temos outros autores que vão expor algo um pouco diferente. Até hoje eu estudei 2 autores que colocam realmente algo um tanto quanto diferente e bem prático em relação à questão miasmática. Tá? Nesse interim, né, nesse meio todo, nós temos vários outros autores que vão colocar e vão falar dessa questão miasmática, da teoria miasmática. Nós vamos perceber que numa série de autores existe um forte cunho religioso, um certo cunho de crença colocada na questão miasmática. Porque quando a gente... isso é uma coisa relativamente comum a várias religiões, que o ser humano ele está decaído. Então o ser humano ele está decaído e é por isso que ele sofre, é por isso que ele passa pelo que ele passa, é por isso que ele adoece, é por isso que as coisas são assim. Sendo assim, quando o Hahnemann ele traz para si, ele traz para a gente essa questão da psora, né, como a mãe de todas as doenças, como aquele processo que sem ele as outras doenças não seriam possíveis. Muitos autores logo trazem, né, essa questão como algo, como a queda do homem. Então a psora ela seria realmente, vamos colocar assim, tá, para vocês entenderem, o preço que a gente tem que pagar, né, o preço pelo fruto proibido que foi comido, né, por Adão e Eva. Então seria o preço do pecado. Tá? Então muitos autores eles trazem vários modos de enxergar, de compreender e de fazer como se fosse uma certa meditação ou filosofia acerca dos miasmas, levando para esse lado religioso, levando para esse lado da crença de que então os miasmas, a psora, por exemplo, que é o principal miasma, fosse então a queda do homem, né? Fosse o que possibilitou que o homem adoecesse, levando sempre para esse lado religioso. Isso também é muito interessante, né? Então, até o Kant, né? Alguns outros ali daquela época dele, famosos também, outros autores também, como aqui alguns da América Latina, né? Alguns argentinos, alguns mexicanos, também falaram sobre isso, né? Gattaca, Pacheco, autores que pincelaram a questão miasmática. Eles trouxeram para si essa questão um tanto quanto moral para dentro da questão miasmática. Então essa questão de que o miasma, né, ele vai ser sempre um preço pelo pecado, um preço que precisa ser pago pela não ordenação do homem, à vontade divina. Então algo que acontece como consequência. Tá? Então o desenvolvimento dos processos miasmáticos eles se dariam por esse afastamento do homem de Deus. Então isso a gente vê bastante em Kant, né? Depois em autores mais recentes, em autores ali da época, eu não me recordo exatamente se Allen fala também sobre isso, ou Clarke, ou Nash, mas esses outros autores também famosos ali do início do século XX, tá? Então,
o miasma foi tendo um pouco essa conotação, tá? Que não é de toda irracional, tá? Que não é de toda que a gente está acostumado, né, no mundo moderno a ouvir esse tipo de coisa e achar que é bobagem, né, que achar que vem de gente maluca e tal. Eu peço que vocês não façam isso, porque isso vai emburrecer vocês. Então, tentam enxergar de outra forma, né? Isso que eles estão falando de um jeito diferente. Então a gente vê que realmente existe uma... Como é que eu vou falar, né? Pinceladas naquilo que de fato faz sentido, né? Pinceladas nessa questão, pinceladas dessa questão miasmática voltada para esse âmbito, assim, que foram coisas que esses médicos, que esses autores reconheceram na prática clínica, né? Que muitas vezes a desordem do homem, né? Os caminhos tortos que o homem tomava geralmente levavam-o para esse desenvolvimento dos miasmas, né? Isso não é muito difícil da gente meditar e chegar também nesse ponto, tá? Não é muito difícil. Mas eu não quero fazer isso agora, porque senão a live vai durar 2 horas e tal. Então eu quero ir agora para os outros autores, né, que eu conheço, que levaram essa questão miasmática para um âmbito diferente. Um âmbito, claro, digamos, fortalecido, né, fundado, sustentado pela fisiopatologia moderna, mas para um âmbito mais prático, mais claro, tá? Assim, de certa forma, também como os franceses. Então nós temos 2 autores, né, que eu, hoje em dia, acho que não pode faltar na formação de nenhum homeopata, que e esses autores falam desses pontos, né, que em primeiro lugar, o Prafu, tá? O Prafu, e que é um indiano, e com uma grande graça, né, uma grande bênção para o nosso país, o Dr. José Laércio do Egito, tá? São 2 autores que, na minha concepção, não podem faltar na formação de nenhum homeopata, tá certo? O Prafu, ele expõe a teoria miasmática e ele fala dos miasmas no 3º livro dele, de uma série de livros que ele tem. Ele fala no último livro, né, no 3º, que se chama O Fim da Miasmação, tá? E o Dr. José Laércio do Egito, ele fala dos miasmas neste livro aqui, tá? Que é um livro, a contribuição ao estudo da teoria miasmática. Ao meu ver, o Prafu, ele consegue, e isso é uma característica dele, né? Ele consegue ser mais prático, mais pragmático, tá? Mas o José Laércio, ele também consegue alcançar muito bem essa característica. E eles vão expor a teoria miasmática, então, de uma forma um pouco diferente, tá? Eles vão falar, olha, os miasmas, no fundo, não são coisas externas ao homem. Não são coisas que vêm de fora e entram e causam uma mudança no homem. Os miasmas, eles são uma coisa própria do homem, de todo ser humano.
e eles já estão em nós, porque eles já fazem parte da nossa natureza, da nossa saúde, tá? E tanto o Prafu, né, como o José, eles vão falar que os miasmas, eles são basicamente as nossas defesas do nosso organismo. Então, as nossas defesas, tanto orgânicas como mentais, e, né, de todas as áreas, os miasmas, então, eles vão colocar que não são nada além das nossas defesas. Tá? E o mais interessante, né, tanto dos dois autores, principalmente no caso do Prafu, é que eles vão fazer um comparativo, tá, entre a fisiopatologia moderna e a questão dos miasmas, para que a gente consiga ver como eles realmente são semelhantes. E como, no fundo, Hahnemann, muito à frente do seu tempo, falou de uma questão que a gente está estudando hoje em dia, né, que a gente descobriu há pouco tempo, que é a imunologia, a patologia, a fisiopatologia moderna. Tá? E como que Hahnemann já expôs isso, tanto no órgão, como também no doenças crônicas. Tá? Esses dois também, eles se fiam, né, apenas em 3 miasmas. Tá? E o Prafu, principalmente, ele vai ser bem assertivo no ponto de que não é possível existir mais miasmas, compreendendo-os dessa forma. Então, compreendendo os miasmas dessa forma, não é possível que exista outros. É só possível que existam 3 miasmas crônicos. Tá? Você pode perguntar assim, mas como assim eles são a nossa defesa? Né? E isso, no livro do Tetot, né, que é um francês, ele expõe até de modo semelhante, assim, de modo que passa perto dessa conclusão também. Mas vamos lá. Hahnemann, ele fala o seguinte, olha, a psora é a mãe de todas as doenças. Né? Sem a psora não é possível que se desenvolvam os outros miasmas e todas as outras doenças. Sem a psora, tá? Sem a psora, não existe os outros miasmas. A psora é o que possibilita que o terreno da pessoa seja predisposto a adoecer. Tá? E o Prafu, ele fala, então, olha, realmente parece, então, que a psora se torna muito semelhante ao um processo que, principalmente hoje em dia, né, tem se falado muito, né, até muitas pessoas famosas aqui no Instagram, nessa área da saúde, têm exposto isso. Mas a psora, ela é basicamente o nosso processo de inflamação. Como assim, né? O miasma psórico, ele é uma defesa do organismo, assim como os outros. E o Hahnemann já falava que qualquer doença precisa da psora para evoluir, para se formar. E se a gente volta e vem hoje, né, e estuda a fisiopatologia, a gente também vai descobrir que existe um processo, tá, que está na base de todas as doenças. Tanto as doenças mais graves como as mais comuns. Existe um processo que acontece em todas.
E até os franceses colocam isso também. Todos os processos, todas as doenças podem ser sifilíticas ou psicóticas, elas começam com uma coisa que a gente chama de inflamação. Tá? Hoje em dia a gente já é algo falado muito, né? Hoje em dia nós já conhecemos dois processos inflamatórios, são a inflamação aguda e a inflamação crônica, né? E quando a gente vai até Hahnemann, né? Hahnemann coloca que o principal sintoma, né, a principal característica da psora é a inflamação. Tá? Não é a mudança, a alteração anatômica do tecido, como acontece nos outros dois miasmas, mas é a mudança fisiológica, é a mudança na parte da inflamação. E se a gente observa bem, hoje em dia, né, como eu já falei, isso é muito dito, a inflamação é a base de todas as doenças. Então muitas pessoas, né, até muitas pessoas famosas nessa parte de saúde, elas vão sempre colocar que se a gente quer ter uma saúde muito boa, nós temos que nos desinflamar. Você já deve ter escutado isso. Até nesse livro que eu estou estudando aqui, chama O Mito do Colesterol, os autores eles expõem isso muito francamente. Falam, olha, o colesterol não é o problema do homem. O problema do homem, o problema do coração, as doenças do coração, não é o colesterol, mas é a inflamação. Tá? É o processo inflamatório. Esse sim é o que dá base para todos os problemas. Tá? Então, o processo inflamatório, ele seria a psora. Tá certo? A psora é aquilo que é a base de tudo. Né? E se a gente lembrar, o Hahnemann ele traz outras duas doenças para falar dos outros dois miasmas. Então, se vocês recordarem do começo da live, eu falei, olha, a sífilis ela tem uma característica própria. Se você olhar uma lesão sifilítica, você vai ver uma úlcera. Se você olhar uma lesão psicótica, né, uma lesão da gonorreia, você vai ver um aumento de tecido, um crescimento anormal de tecido. Ou seja, quando a gente olha esses processos patológicos e olha-os no organismo, a gente percebe que eles têm diferenças. Ou seja, uma inflamação é diferente de um crescimento anormal de células, que é diferente de uma úlcera. Tá certo? Então, são processos, são reações sintomáticas que têm diferenças, mas todas começam com a inflamação. Todas. Tá? Então, quando o Hahnemann expõe isso, ele faz observações magníficas. E ele fala, olha, realmente no organismo existem sintomas que têm uma base de ação diferente. Um modo reacional que é diferente. Agora, por que isso acontece? E ele usa, então, as três doenças para mostrar para a gente. Olha, tá vendo? Essa aqui, ela apresenta esse tipo de problema. E depois de um certo tempo, ele continua, né? Ele faz muitos, né, milhares de atendimentos, ficou estudando isso durante anos. E ele percebe que é o seguinte, olha, essa pessoa que teve esse problema, ela também teve outros problemas que tem um modo reacional semelhante a desse problema.
Assim como a pessoa que teve a sífilis, a gonorreia ou a sarna, ele fala, olha, essas pessoas depois de um certo tempo, elas têm sintomas que são semelhantes, que o modo reacional do sintoma é semelhante àquele da doença que eu estou expondo para vocês. Tá certo? E aí o Hahnemann, basicamente, do que ele está falando? Ele está falando de fisiopatologia. Então, quando a gente vai para a faculdade, a gente estuda fisiopatologia, a gente estuda patologia, a gente percebe que existem modos diferentes de criar uma doença, de criar um sintoma. E que todos começam pela inflamação. E é exatamente por isso que o Praful, ele vai falar, olha, os miasmas, eles são basicamente o nosso modo de defesa. Porque eu não sei se vocês sabem, mas criar doenças é se defender. Criar sintomas é se defender. Você cria o sintoma. Você mantém o seu sintoma. Então, criar esse modo reacional, fazer esse sintoma, é você quem faz. E ele é feito pela sua imunidade, pelos seus processos fisiológicos do corpo. É você quem faz o sintoma e é você quem o mantém. Tá compreendendo? Isso tudo é a sua defesa. Então os miasmas, eles nada mais são do que as nossas defesas agindo para nos proteger e produzindo sintomas. Então quando a gente, por exemplo, fica com uma gripe, né? Temos todos aqueles sintomas, tudo aquilo é nós quem fazemos, é o nosso corpo quem faz. A febre são mediadores químicos do nosso organismo que produzem. A dor são mediadores do nosso corpo. Tudo o que a gente sente é o nosso corpo trabalhando para a nossa defesa. Tá? E isso são os miasmas. Tá certo? Isso são os miasmas. E é o que as pessoas falam muito hoje em dia, né? Olha, como que eu mantenho saudável? Você precisa se desinflamar. Você precisa emagrecer, porque toda pessoa mais obesa é uma pessoa inflamada. Você precisa emagrecer, você precisa se desinflamar, você precisa de antioxidante, você precisa de coisas que inibem a inflamação. Você precisa ter um organismo mais desinflamado. Então, a gente observa então que, no fundo, o Hahnemann sempre esteve certo e é um gênio, né? Muito à frente do seu tempo. A gente só precisava realmente entender melhor. É claro que aqui eu estou falando de um modo de enxergar os miasmas que eu defendo e que para mim faz mais sentido e que para mim realmente eu fico com esses dois últimos autores que eu citei aqui. Tá? Eu até desejo agora ler para vocês, que eu separei, um trecho, né, do livro do Dr. José Laércio do Egito, onde num parágrafo ele coloca, olha, mas então como que a gente define o miasma? Tá? Então ele fala o seguinte, né, abre aspas, os estados miasmáticos, portanto, são manifestações sintomáticas de quadros reativos de defesa contra a carga de estímulos que é imposta aos seres humanos e em geral e ao homem em particular. Tá? São manifestações sintomáticas de quadros reativos de defesa contra a carga de estímulos
que é imposta aos seres vivos. Tá certo? São sistemas de libertação mediante os quais o organismo tenta assegurar o reequilíbrio vital. Os miasmas são, portanto, formas de defesa orgânica que envolvem inúmeros processos, mas, e aqui ele foi perfeito, mas nenhum deles diferentes dos já conhecidos e estudados pela fisiologia clássica. Mas nenhum deles diferentes dos já conhecidos e estudados pela fisiologia clássica. E aqui tem uma continuação maravilhosa, né? Ele fala: assim, o elemento nefasto à vida não é propriamente o miasma, e sim as noxas. Sem o desenvolvimento dos estados miasmáticos, o organismo sucumbiria ante as ações dos agentes nocivos. Então, o problema do ser humano não são os miasmas, são as noxas, são as coisas que perturbam o nosso organismo, são as coisas que fazem a gente produzir doença, são as coisas que têm o potencial de nos causar e de nos fazer doentes. Os miasmas, eles são as nossas defesas. Esse trecho é maravilhoso. Bem, eu acho que eu falei de tudo, sim, que eu estava pensando em falar. Eu vou dar aí uns minutinhos para, se alguém tiver com alguma dúvida, alguma coisa, tá? Essa aula depois vai ficar no YouTube, tá bom? E é isso. E se alguém tiver alguma dúvida, manda aí, tá? Tem mais alguns minutinhos pra gente ficar em live aí, depois eu já vou finalizar. Certo, então? Bem, pessoal, então, muito obrigado, tá, a todos que acompanharam aí a live. Peço que vocês estudem, né? E, de novo, fica aqui o meu convite, tá? A Escola do Lições está aberta para novos assinantes. Vai até amanhã, tá? Vai até amanhã. E é isso. Então, para quem quiser se aprofundar, para quem quiser começar a estudar de verdade, para quem quiser realmente levar a sério essa questão e tentar, né, junto de todos nós, ser um homeopata melhor, eu convido a entrar na Escola do Lições, tá? Eu convido a assinar a Escola do Lições. Toda semana a gente está junto nas aulas ao vivo, tá? E é lá que eu consigo empregar o meu trabalho melhor. É lá que eu consigo entregar mais para vocês, tá bom? Então, pessoal, eu não vou chamar ninguém ao vivo, tá? Se vocês tiverem dúvida, manda aí nos comentários, tá bom? Fazendo um favor.
Bem, alguma dúvida? Daqui a pouco vamos fechar a live. Tudo certo então, pessoal? Então, muito obrigado, tá, a todos aí por estarem acompanhando a live. Amanhã, em tese, tem live, tá? Então, não sei se talvez vou fazer mais cedo, mais tarde, não sei. Em tese tem live, tá? Então, estejam por aí amanhã, tá bom? O Adriano falou que fez uma pergunta aqui. Tem algum livro que traduz os nomes homeopatia? Adriano, os remédios homeopáticos, eles levam, né, o nome em latim, tá? Então ele não olha o monitor. Como assim? Não entendi o que você está querendo dizer com isso. Bem, não sei. Eles são todos em latim, tá? É uma denominação científica, né? Então, sim, eu vi que você fez uma pergunta agora, né? Mas, tá. Mas não manda esse tipo de coisa, tipo, ele não olha o monitor, tá? Tipo assim, isso não é nem um pouco legal, beleza? Só fica a dica, não tô brigando nem nada, mas beleza? Tô aqui, já são tipo 9 e pouco da noite, tô trabalhando desde as 6 da manhã. Tô aqui fazendo um favor para vocês, então calma, beleza? Só fica a dica. Os homeopáticos, eles são colocados em nome científico, que é o latim. Então não existe uma tradução, né? Assim, dá pra... na verdade não é uma tradução. É porque, na verdade, se você for procurar ou querer saber de um homeopático, você precisa usar um nome científico, em latim. Porque se, por exemplo, você chega na farmácia e fala, eu quero, sei lá, ouro metálico, entendeu? O pessoal vai falar, mas você tá maluco, né? Que não tem ouro. Por quê? Porque as pessoas só vão reconhecer isso se você usar o nome que é utilizado para qualquer remédio homeopático. Então, se você chegar na farmácia e falar, eu quero aurum metálico, mesmo que a farmácia não seja uma farmácia homeopática, alguém ali vai entender, porque no meio é uma coisa que todo mundo entende. Então é meio que a linguagem na homeopatia. Do mesmo jeito que, tipo, alguns remédios alopáticos têm um nome puta difícil, assim, do mesmo jeito na homeopatia, só que assim, tem nomes difíceis, só que todo mundo no meio entende. Na homeopatia também é assim, não? Então na homeopatia todos os nomes eles são usados dessa forma, mesmo por quem é leigo, mesmo por quem é só paciente, mesmo pelos profissionais. Então, assim, praticamente ninguém fala os nomes, vamos por aí, populares das plantas que são usadas na homeopatia. Todo mundo usa realmente
essa denominação mesmo, entendeu? Mas é isso. Então, gente, muito obrigado a todos, tá? Foi um prazer estar com vocês e uma boa noite. Até mais. Tchau, tchau.